Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa, gloriosa paz do Senhor. Quero lhe convidar neste momento para o encontro com a palavra de Deus. Amados, vamos estar no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, que não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe que padece, e como quem os homens esconde o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz atrás estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Amados, a palavra de Deus aqui no livro de Isaías vem falar do servo sofredor. Jesus foi como um servo sofredor. Foi rejeitado, foi severamente castigado pelos homens e depois morto. Tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou para nós, por nós, para que nós possamos alcançar a salvação, que só vem por meio dele. Hoje estamos diante, amado, de um texto muito profundo e dos mais belos e importantes da Bíblia Sagrada. É o chamado da paixão de Cristo, que fala para cada um de nós. Um dos textos mais antigos, classe ouro, para que nós possamos sempre olhar e meditar o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aqui, amado, a palavra de Deus, quando Isaías referiu esta palavra, foi 700 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Esta palavra, o profeta Isaías já escreveu para que o povo de Israel pudesse entender e reconhecer o seu Cristo quando viesse. Mas sabemos e entendemos que eles não reconheceram o seu Cristo. Amado, muitos de nós esperamos por um Cristo que vem com força, com riqueza. Mas Jesus se mostra diferente. O próprio profeta Isaías descreveu que ele veio como humilde, servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio como o Cristo santo e verdadeiro. E o povo de Israel o rejeitou. Eles esperavam o Messias que eles esperavam. Aquele poderoso, rico, aquele que ia matar os seus inimigos. Muitos de nós esperamos assim também. Hoje em dia tem muitos que acham que o nosso Cristo é assim. Não, o nosso Cristo, ele veio para nos perdoar e salvar o homem perdido. Aquilo que nós pensamos que para o mundo é rejeição, para Cristo ainda há solução. Por isso que Cristo, ele foi rejeitado por muitos, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitaram.
humilharam, cuspiram, espancaram, castigaram e depois empenduraram numa cruz e o mataram. Foi isso que o povo judeu fez com Jesus. Jesus ele foi traído por Judas Iscariote, um que andava com ele, um dos discípulos. Amados, muitos de nós estamos dentro da casa de Deus e se encontramos ainda perdidos por não reconhecer o que o Cristo Jesus tem para nos ensinar, o que Ele deixou, a mensagem da cruz para nos ensinar, para que nós possamos todos os dias trabalhar nesta mensagem, mostrar fruto, mostrar o fruto do que nós aprendemos todos os dias. Porque uma árvore sem fruto, amado, é lançada ao fogo. O profeta Isaías descrevia deste Cristo que viria, ia sofrer, ia ser martirizado. Mas isso tudo ele fez para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Amado, ele era desprezado e rejeitado, era um dos homens que os outros escondiam o rosto. Não é diferente de hoje em dia, quando nós falamos somente do passado, que o povo de Israel, não é diferente de hoje em dia, quando estamos na casa de Deus, preferimos o mundo do que a casa de Deus, aonde Cristo se encontra, aonde Cristo manda se reunir para que nós possamos aprender da sua palavra. Muitos estão rejeitando a Cristo por suas obras, muitos preferem o mundo, os prazeres do mundo, do que seguir a Cristo. Glória a Deus, só Jesus Cristo é a solução. Amado, quando nós vimos Jesus na cruz, pensávamos que ele estava sendo punido pelos seus próprios pecados, mas não. Jesus ele morreu como ovelha muda ao matador. Jesus ele morreu sem nenhum pecado. Jesus era santo, Jesus era puro. O pecado ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Amado, todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se voltou para seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade de nós todos. Aleluias. Olha aí, amado, todos nós andamos desviados, todos nós desviamos, cada um para o seu lugar, nós se encontrava perdido, só existia uma solução, era Jesus vir como homem, morrer como homem na cruz do Calvário e ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Amado, quantas vezes as pessoas têm sido feridas, quantos de nós têm sido feridos, têm sido machucados por palavras, por ocasiões que acontecem nas nossas vidas, mas amado, e nós não perdoamos. Quantas vezes isso tem acontecido em nossas vidas? Jesus foi um símbolo de amor, de servo obediente. Ele se entregou na cruz do Calvário, ele morreu na cruz, ele ainda orava pelos que machucaram ele e mataram ele estando na cruz. O símbolo que Jesus vem nos mostrar é que nós possamos perdoar o nosso próximo, como ele mesmo falou. Amares o teu irmão, até 70 vezes 7 perdoar o teu irmão. Muitos de nós não queremos perdoar, mas amados, isto é um dom de Deus, o perdão. Isso é um dom gratuito que Ele nos dá, é de nós perdoar. Porque se nós não perdoar, como seremos perdoados? Como podemos dizer amar a Deus e aborrecemos nosso irmão? Amado, abra teus olhos antes que seja o fim. Não ande segundo o conselho do ímpio. Não ande segundo o conceito deste mundo.
Aquele que te machuca, perdoe. O curso deste mundo, aquele que me machucar, eu tenho que descontar. Não. Aquele que me machuca, eu tenho que perdoar. Jesus fala assim, isto é um símbolo que Jesus vem nos mostrar para que nós possamos perdoar uns aos outros, para que nós venha chegar no nível elevado do amor de Deus, para que nós possamos estar com uma intimidade mais aprofundada com o Senhor. Somente podemos chegar ao Pai e ao Filho se nós tivermos amor um para com os outros. Sem o amor, nós não somos nada. Nem que nós tivéssemos dom de línguas, dom de profetizar, dom de cura. Se nós tiver todos esses dons e tiver faltando amor, se encontramos perdidos. Nós podemos ter todos esses dons, mas faltar o amor, nada disso está valendo. Nada disso está valendo, nem o dom espiritual na tua vida está valendo, se nós não tiver o dom também do amor. O que Jesus veio nos passar na cruz do Calvário, Jesus ele não morreu em vão, mas muitos estão se entregando a isso, fazendo a cruz de Deus ser inútil, ser negada, mas por as suas próprias escolhas. Aquele que chega a Cristo, obedece a Cristo. Mas muitos estão fazendo a cruz de Cristo nula. Mas que nós não venha ser assim. Que nós venha acreditar que Jesus é a solução para as nossas vidas. Jesus aqui nos ensina, amado, a vitória na sepultura. Até na sua sepultura foi a vitória de tudo, porque Jesus veio com esta missão para resgate, para tirar o homem das drogas, para tirar o homem dos vícios da bebida, dos vícios de todos os vícios, porque não tem só o vício das drogas, nem da bebida, e nem de outras coisas, mas existem vários vícios, existem várias classes de vícios, e muitos aí estão passando por isso, e nós temos que ser libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque ainda se encontramos cativos pelos vícios deste mundo, pelo engano. Vamos glorificar a Deus e agradecer a Deus todos os dias, por Ele ter enviado o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Amados, designaram Jesus à sepultura com os ímpios, mas com os ricos esteve em sua morte, embora não tivesse cometido violência nenhuma houve, e engano em sua boca. Olha aí, quantas vezes um irmão se levanta contra nossas vidas e queremos reagir com a mesma classe dele, mas Jesus mostra a diferença. Jesus ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus ele morreu entre os criminosos, foi sepultado com os ricos, com os criminosos. Ele foi cuspido. Tudo que está escrito no livro de Isaías, a palavra de Deus, tudo isto se cumpriu. Há 700 anos depois, aconteceu tudo isso que o profeta Isaías falou. O profeta Isaías, um dos profetas maiores, que mais falou de Cristo, que mais falou do Salvador. Se eu falar de sua morte, como o profeta Isaías morreu, ele foi botado no tronco e separado entre o meio, por amor de Cristo. Mas muitos estão se entregando ao mundo por qualquer coisa. Por qualquer coisa estamos sendo levados por ventos enganosos, se entregando ao mundo e esquecendo da cruz de Cristo, esquecendo do único doador da vida, o doador do amor, o doador da paz, o doador da justiça, o doador da verdade,
o doador da luz, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Que nós possamos hoje, amado, observar que Jesus, Ele morreu por nós ainda sendo falhos, sendo desobedientes, muitas vezes, mas ser perfeito como o Senhor é perfeito. Todos os dias nós temos que ter um crescimento espiritual. Infelizmente, o povo de Israel tinha sabedoria, inteligência, entendimento, era rico em espiritual, mas o amor estava esfriando. Eles não tiveram amor para com Cristo, mataram o Filho de Deus. Se eles tivessem observado que era o dia da sua visitação, eles teriam sido salvos, como o Senhor Jesus falou. Mas o profeta Isaías fala que quem deu crédito à nossa pregação? E quem foi revelado? O braço do Senhor. A palavra de Deus, amado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos aí estão morrendo por falta de fé. A fé, ela vem por ouvir. A fé, ela vem pelas obras. Mostra as tuas obras, mas eu também mostro a minha fé. Mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras. Aleluias. O profeta de Deus vem nos alertar que nós temos que dar crédito à pregação de Deus. Só podemos ver o milagre se ouvirmos a palavra. Podemos só ter a cura se ouvirmos a palavra. Se Deus só vai agir nas nossas vidas se nós ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Todos nós temos que dar ouvido. A palavra do Senhor, ela não pode ser rejeitada. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos tudo. Rejeitamos tudo. As bênçãos, a cura, o milagre. Por isso que Israel crucificaram a palavra. Eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram a palavra que saía da sua boca. E crucificaram o doador da vida, que era Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quantos aí estão perdidos por não reconhecer a Cristo? O inimigo está aí, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Jesus é a única solução para a tua vida. Jesus é a única solução para a tua vida, amado. Só Jesus é a única solução para nossas vidas. Amado, mas quando pensamos que na morte de Jesus parecia o fim, mas não era o fim. E ali foi aonde Jesus, ele teve a vitória, foi na cruz do Calvário. A morte não foi o fim, o sofrimento não foi em vão. Ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Agora ele faz nos justos, ele faz nos justos perante Deus, o Pai. Por meio de Jesus Cristo seremos justificados. Somente por Cristo Jesus. O que isto significa para nós hoje, amados irmãos? Hoje nós temos que entender que no livro de Isaías 53 é uma profecia antiga, mas é para os nossos tempos. Para que nós não podemos rejeitar as coisas de Deus, para que nós não podemos fazer como o povo de Israel, que rejeitaram a Cristo,
que nós possamos se achegar a Cristo e buscar os dons de Deus, buscar aquilo que vem do alto, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você não precisa carregar o fardo da culpa. Você não precisa. Jesus já levou tudo por você. Jesus já levou toda a tua vergonha, toda a tua dor, todo o teu erro. Ele já levou na cruz do Calvário. Tudo foi colocado sobre ele. E assim, amado, quando nós cremos, somos perdoados, somos curados, somos vitoriosos, somos justificados, quando nós cremos no Santo Filho de Deus. Quando nós se chegamos a Ele, encontramos a vitória. Você não está sozinho. Amado, você não está sofrendo sozinho, mas esse sofrimento vai passar. Ele é o homem que levou as dores. Ele levou todo o teu sofrimento. Ele conhece o que tu tem passado. Se tu tem passado por rejeitação, por tristeza, por dores, Ele está vendo tudo. Ele conhece o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, o teu sentar. Se tu subires ao céu, ali Ele te encontrará. Se tu for até o mais profundo, ali também Ele te encontrará. Mas para isso temos que estar diante do doador da vida. Acreditar e crer que Ele pode nos ressuscitar. Porque nós se encontramos mortos. Porque o homem, quando está no pecado, ele se encontra morto. Não podemos ser escravos do pecado, mas temos que ser servo do Deus Altíssimo, viver uma vida nova, ser perfeito. O amor de Deus é maior do que tudo isso, amado, que você está passando. O amor de Deus é maior do que esta luta. O amor de Deus é maior do que esta doença. O amor de Deus é maior do que tudo que tu está passando de mal. Porque Jesus, Ele quer te dar o abrigo. Jesus quer te dar o alívio, quer te dar a cura. O amor de Deus é maior do que tudo isso que tu está passando. Mas precisamos crer e acreditar e seguir e obedecer a Ele, andar nos passos deles em obediência, para que nós possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus e ser fiel até a morte e morte de cruz. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus, Ele foi obediente, Ele morreu por cada um de nós, obediente, era servo fiel, santo, verdadeiro. Que nós possamos todo dia também viver uma vida nova, ser fiel até a morte, para que nós possamos ter o nosso galardão, a nossa coroa de justiça. Amados, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele ama toda a humanidade. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos perdoar, para que todo aquele que nele crê não tenha outro remédio. O remédio é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o remédio para uma sociedade, para toda a humanidade. Jesus é o remédio. Amados, a rebeldia não pode nos separar do amor de Deus. Jesus está te dizendo: volta-te para o primeiro amor. Volta para Cristo. Aquele que nunca reconheceu também a Cristo, volta para Cristo. Reconhece Ele como o único autor e consumador da tua fé. Porque Jesus está voltando. Não se engane, o que está escrito aqui vai acontecer. Assim como o profeta Isaías, outrora no Antigo Testamento, falou e escreveu, e aconteceu, isto também o que os outros discípulos falaram, os apóstolos falaram, vai acontecer.
porque Jesus está às portas. Breve Ele voltará a buscar a sua igreja, a sua noiva. Por isso que nós temos que estar com as vestes santas, com as vestes brancas, alva como a neve. Não importa o teu pecado, é somente esquecer o pecado, esquecer o passado e se entregar a Cristo e viver uma nova vida em Cristo Jesus, em obediência, em verdade, obedecer os seus mandamentos. Porque muitos aí estão perdidos por falta de desobediência e são filhos rebeldes, como a casa de Israel era rebelde. A desobediência traz a morte. Infelizmente, amado, a desobediência traz a morte. Não foi à toa que Jesus morreu para poupar os seus. Jesus, ele morreu para salvar os seus. Aceite ao Senhor Jesus enquanto pode encontrar, enquanto Ele está perto. Que você possa meditar nesta palavra, porque Jesus está voltando. Se você crê nisso, amado, aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Com a tua boca, faz confissão. Mas o que é que nós temos que dizer? Que aceitamos a Cristo. Com tuas palavras será justificado, e com tuas palavras será condenado. Que você possa meditar dentro desta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na tua vida e mostrar a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade no meio de um mundo que estão andando para o fundo do poço. Infelizmente, aquele que não tem Cristo. Infelizmente, só Jesus que pode te estender a mão. Só Jesus que pode te fazer um milagre. Só Jesus pode te dar vida eterna. Somente Jesus Cristo. Que você possa meditar nesta palavra em nome de Jesus. E vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez diante da tua presença. Ó Senhor Deus, porque Tu és santo e poderoso, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus do impossível, e nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem o poder e toda a honra e toda a glória. Senhor, nós te agradecemos que o Senhor tem morrido por nós, sendo ainda pecador, morreu na cruz do Calvário, para nos levar para Teus braços, para levar para a Tua morada, para nos reconciliar contigo, Senhor, porque nós estávamos perdidos, precisando de um Deus santo, que pudesse nos resgatar. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter morrido na cruz por cada um de nós, e nós cremos que o Senhor já tem nos resgatado do pecado, da acusação. Ah, Senhor Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, no meio, Senhor Deus, de um mundo em treva, que nós possamos ser luz. Ah, Senhor, toma a frente, liberta os cativos, levanta os caídos. Ah, Senhor Deus, dá visão aos cegos, levanta o paralítico, cura os enfermos, quebra os algemas dos aprisionados, liberta os viciados. Ó Senhor, toma a frente, age com providência em nome de Jesus. Seja com cada um de nós, desde agora e para sempre, Senhor Jesus. Pois é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E todos fiquem na paz do Senhor. Amém.